Olá, meu nome é Carlos Siqueira, seja muito bem-vindo e bem-vinda a este meu canal. Aqui nós falamos de literatura e tentamos falar sempre sobre escritores diferentes, de épocas, estilos, nacionalidades e gêneros diferentes. E hoje eu aproveito a data em que estamos, a data em que esse vídeo está sendo lançado, dia 20 de novembro de 2022, um domingo, o domingo em que começamos a Copa do Mundo do Catar e também aqui no Brasil, o Dia da Consciência Negra, para trazer um livro de contos, de crônicas sobre o futebol. Esse esporte que, feliz ou infelizmente, é a paixão nacional e que deve muito à figura dos homens negros que tanto brilharam nesse esporte e aqui no Brasil e no mundo todo. Bem, a conversa de hoje é sobre um time de primeira. Um time de primeira. Grandes escritores brasileiros falam sobre futebol. Bem, antes de tudo, eu devo dizer que eu não pretendo fazer uma análise em específico de qualquer um dos textos que aqui estão presentes. Não. Eu vou ler trechos de alguns deles, sejam contos, crônicas ou até mesmo poemas, que nós temos 2 aqui, e vou fazer breves comentários, porque senão o vídeo vai ficar longuíssimo, e já basta o último que eu fiz sobre Cassiano Ricardo, que teve 48 minutos. Não pretendo fazer algo tão grande assim, tão cedo. Não pretendo, né? Mas às vezes acaba acontecendo. Pois bem. Então nós temos essa antologia de contos, crônicas e poemas da editora Saraiva em parceria com a Nova Fronteira. O livro foi publicado em 2014, ano também de Copa do Mundo, do fatídico 7-1. Depois a gente comenta sobre isso. E que vai ser apresentado para nós várias opiniões, várias visões, esperanças ou desesperanças de grandes escritores brasileiros de diversas épocas diferentes sobre esse esporte que, como havia mencionado lá no começo, é feliz ou infelizmente a paixão nacional. E por que feliz ou infelizmente? Porque o futebol, assim como a arte, ele é um reflexo da vida como ela é. E eu não utilizei essa frase à toa, essa frase que ficou muito famosa por Nelson Rodrigues, que está presente nessa antologia também. Então, sendo esporte, sendo futebol um reflexo da vida cotidiana, ele vai trazer, vai revelar facetas do ser humano, facetas boas e ruins. Então, um exemplo de coisa boa que nós podemos pensar no futebol é que, além de esporte, ele também é catarse. O que é catarse? Catarse é a transmissão de sentimentos. Quantas pessoas não se sentiram felizes, encantadas ao ver um gol, ao ver um gesto bonito, ao ver um lance, uma defesa, etc. Ao ver uma pessoa com quem ela se identifica ali num momento glorioso. Quis ser igual e depois até mesmo pôde se tornar igual. Mas ao mesmo tempo, o futebol, o esporte, a vida, ela traz elementos extra-futebolísticos, extra-campo. Então, quantos casos também, e aqui nós estamos olhando para o lado ruim desse dia 20 de novembro de 2022, Dia da Consciência Negra, quantos casos de racismo não aconteceram, acontecem e ainda acontecerão dentro e fora dos gramados. É para a gente pensar nisso. E eu vou ler alguns trechos aqui que trazem a reflexão. Ao mesmo tempo, uma outra questão que eu acho que é dúbia, eu acho que o futebol ele é um esporte super valorizado. Porque quantos jogadores ganham milhões para jogar ali 45, 90 minutos, jogar a bola de um lado para o outro, fazer gol? Não que isso não seja importante. Vale o entretenimento. Tem pessoas investindo, tem empresas investindo, mas eu acho que existem, eu tenho certeza, existem profissões que mereceriam ganhar, merecem ganhar mais e que acabam não ganhando. Então, de novo, o futebol como um reflexo da vida, ele traz a desigualdade social, a desigualdade das classes, porque são pouquíssimos jogadores que ganham milhões. A maioria ganha pouco, um salário mínimo, nas situações de base, nem isso. Então, de novo, nós temos aqui reflexos do cotidiano nesse esporte tão badalado, feliz ou infelizmente. Pois bem, agora sim eu vou começar a falar sobre algumas das crônicas, a ler algumas das crônicas, dos contos que aqui estão presentes. Como eu disse, não vou falar sobre todos, senão o vídeo vai ficar enorme.
Mas, vamos lá. Bom, primeiro eu gostaria de trazer aqui um conto chamado Bola a Gol. E é interessante que nessa antologia nós temos textos de diversas épocas. Então muitas palavras aqui eram de quando o futebol acabou de chegar no Brasil. Dizem que o futebol começou aqui no finalzinho do século XIX. Então as palavras estão em inglês, porque o futebol veio da Inglaterra. Então o gol aqui é G-O-A-L. Gol, que significa meta em inglês. Quando a bola vai para fora, offside. Né? Então, tem muitas dessas palavras em inglês e algumas mais antigas. O time, por exemplo, é chamado de scratch, que é uma palavra que hoje em dia não se utiliza mais tanto assim. Pelo menos eu nunca vi alguém ainda narrando o jogo falando do scratch, em vez de equipe, em vez de time, em grupo. Pois bem, então, Bola a Gol, de um escritor chamado Coelho Neto, que foi um escritor ali do comecinho do século XX, um escritor da época do realismo, do pré-modernismo, um escritor que escrevia bem, tanto que o Graciliano Ramos, ele disse que quando era pequeno admirava o estilo do Coelho Neto. Bem, depois a gente veio a conhecer o Graciliano Ramos. Uma hora eu vou fazer vídeo sobre ele, hein? Grande escritor de infância, de Vidas Secas, São Bernardo, muitos títulos. Insônia, Angústia, muitos títulos. Pois bem, o Coelho Neto tem um texto chamado Bola a Gol, que é um texto muito simbólico. Aqui nós temos um caso de suicídio. O Coelho Neto ele se aproveitou de uma notícia que ele leu no jornal de que uma mulher se suicidou com ciúmes do marido. E aí ele inventou uma crônica dizendo que os ciúmes era por conta do futebol. E aqui eu vou ler uns trechos porque tem muitas passagens simbólicas. Foi escrito em 1920, então os escritores, quando tratavam de alguns temas, não falavam abertamente. Vejamos. E logo no começo, o primeiro parágrafo já é questionável. Nós temos assim, um narrador que diz que uma mulher se mate porque o marido a despreza por outra, porque a maltrata com injúrias e bordoada, ou porque não lhe dá o necessário à vida, deixando-lhe o lar sem fogo, a despensa vazia, sem ao menos o pão e a laranja, que são os últimos recursos no dizer do povo, é um pouco violento. Enfim, compreende-se. Mas que, em gesto desprendido e trágico, emborque a taça do veneno por causa de uma bola de couro, é muito. Questionável isso aqui. Então a mulher se matar porque é traída, tudo bem. Não, meu amigo. O suicídio, ele não é bem visto, ele não é compreensível em nenhum aspecto. Nós não podemos naturalizar o suicídio por nenhum motivo. Mas nós estamos falando aqui de comecinho do século XX. E aí depois ele vai falar que tinha uma mulher que tinha muita inveja da paixão do marido pelo futebol. E aí nós temos trechos muito simbólicos aqui. Tem uma hora que a mulher fala assim, olha, chega, ou eu ou futebol, todo mundo faz gol dentro de casa, menos você. E por que é simbólico? Veja só, ele diz assim, o homem prometeu, jurou, mas não houve meio. Sempre que investia em arremetida ao gol, era certo achar-se offside, do lado de fora. A mulher revoltava-se, queixando de que ele jogava sem atenção, distraído. O pobre homem coçava a cabeça, prometia emendar-se, mas não ia lá das pernas. E no melhor da festa, o juiz apitava offside. Interessante, né? No momento principal, no melhor da festa, ele chutava para fora. Sobre o que será que o Coelho Neto está falando aqui? É possível que nós imaginemos que ele esteja discutindo uma relação sexual. No momento do coito, o camarada joga para fora. E aí depois ela fala, isso não tá direito, todo mundo faz gol em casa, só você que não pode, por quê? E ele, eu não sei, bem que eu chuto, mas é aquela certeza, não me ajeito no campo, não sei se é falta de treino ou o que é, lá eu não perco a bola, aqui é isso, quem sabe se não é por causa da grama? E a gente também pode pensar na grama como uma metáfora para os pelos pubianos. Campo muito gramado não serve. A gente chuta, a bola emperra, engasga, é isso. Você fica zangada, mas a culpa não é minha. Bom, não vou ler a continuação da crônica, mas interessante, né? A culpa não é minha, a culpa nunca é do homem. Bom, isso aqui é um texto escrito por um homem lá no século XX, mas que a gente pode ainda pensar. E acaba que a mulher acaba se suicidando.
Pois bem, depois nós temos uma outra crônica que agora não é mais cômica, não. Eu já fiz um vídeo sobre crônicas aqui, sobre João do Rio. Aliás, João do Rio que está presente aqui, mas eu não vou falar sobre ele hoje. E lá eu falei que existem crônicas reflexivas e cômicas. A maioria são cômicas, mas também existem as reflexivas. E eu devo dizer que esse escritor, Coelho Neto, ele teve um filho que era jogador profissional do Fluminense. Ele acabou falecendo. Ele se machucou em campo, precisou fazer uma cirurgia e aí houve uma complicação e ele não sobreviveu. E aí ele escreveu essa outra crônica tristíssima chamada Contraste, em que ele vai fazer a diferença entre a vida e a morte, a alegria e a tristeza. E aqui eu só vou ler alguns trechos, tá? Que assim são formidáveis. Para você ver a qualidade do escritor, não é à toa que o Graciliano Ramos admirava muito o Coelho Neto quando era criança. E aí, o filho morre, as pessoas vão lá, ver a família, levar flores, ver o caixão, etc. E aí ele comenta: nunca a primavera fora tão pródiga como o meu jardim. Foi preciso que a morte nele entrasse para que os meus canteiros se adornassem tanto. Por tal preço, não os quisera eu tão vegetos. Meus amigos, quando o menino era vivo, o jardim não tinha tantas flores. De que servem essas flores agora? E aí mais para frente, ele faz uma outra reflexão bonita aqui. Águas que não cessam são as que jorram das fontes e dos corações. Águas que se formam nas nuvens passageiras e nos olhos indiferentes, depressa o sol e o esquecimento secam. As que brotam das rochas e das profundezas do amor, essas não estancam nunca. Tá falando do filho dele, né? Tristíssimo. Então você tem aqui duas crônicas do Coelho Neto, uma cômica, uma reflexiva, ambas muito boas. Depois nós temos crônicas do Lima Barreto, que eu vou deixar para o final. Bem, agora eu trago alguns comentários, alguns trechos de crônicas do Nelson Rodrigues, grande escritor brasileiro. Escreveu crônicas, escreveu contos, escreveu peças de teatro. Uma hora eu vou trazer obras dele aqui, hein? Aguardem. E ele tinha uma coluna no jornal só sobre futebol. Ele que também era jornalista. E assim, a visão que ele tem do futebol é uma coisa muito otimista, muito bonita, uma fé no brasileiro, ao mesmo tempo que criticava o brasileiro, mas ele fazia críticas ao brasileiro por brasileiro se criticar demais. Por exemplo, tem um momento que ele fala assim: eu reafirmo, só os imbecis têm medo do ridículo, só os idiotas têm medo do grotesco. O sujeito que é portador de uma paixão, de uma fé, é legitimamente ridículo e necessariamente grotesco. Mais para frente ele diz: as vitórias fáceis desencorajam, desestimulam, deprimem. Não existe inimigo fraco. Qualquer inimigo é sempre uma potência. Bom, aqui ele está falando das pessoas que são pessimistas quanto ao time do Brasil. Ele que torcia fervorosamente para a seleção brasileira. E de onde vem essa visão otimista dele? Porque a seleção ali dos anos 50, dos anos 60 era uma seleção muito boa. E depois, né, que veio o Pelé ainda, aí que o Brasil foi às alturas. Então, as pessoas que criticavam a seleção brasileira pelas pequenas derrotas, ou até mesmo pelas grandes, ficavam rebaixando. Isso deixava o Nelson Rodrigues muito pistola. E aí, mais pra frente, uma outra crônica. Essa crônica aqui se chama A Canção do Bi. Na época, o Brasil ia para o bicampeonato mundial. Mais pra frente, ele fala: não sabemos admirar. Isso numa crônica chamada O Scratch Precisa de Amor. O Scratch, o time, a equipe, né? O Scratch precisa de amor. Não sabemos admirar. Não gostamos de admirar. Ou, por outra, só admiramos no terreno baldio e na presença apenas de uma cabra vadia. Ai de nós, ai de nós! Somos o povo que berra o insulto e sussurra o elogio. O Nelson Rodrigues ele ficou muito conhecido por traçar tipos na literatura, de generalizar as pessoas, ao mesmo tempo que fazia análises psicológicas e ao mesmo tempo sociais. Então, individuais e coletivas. E isso aqui que ele está dizendo é pura verdade. Quantas pessoas nós conhecemos do nosso lado, ao nosso redor, que para fazer um elogio é uma dificuldade. Agora, para criticar, levanta a voz, grita, xinga, fala alto. Isso aqui ele escreveu nos anos... Isso aqui foi 1966.
Mas, de novo, né? O próprio título da crônica, o Scratch precisa de amor. O time estava sendo criticado, a seleção estava sendo criticada. E ele, com a visão otimista, não precisamos de crítica, precisamos de elogios, precisamos de autoestima. Tanto que, mais para frente, eu vou ler outros trechos aqui, ele diz que o brasileiro, ele não precisa de humildade. Quem precisa de humildade é europeu. O brasileiro precisa se sentir maior, precisa de mania de grandeza, para ver se cresce um pouco mais. Não fica se rebaixando. Ele que também é famoso, né, pela frase que o brasileiro tem um complexo de vira-lata. Né? Fica pagando pau para as coisas de fora. Que às vezes é verdade, às vezes não. Bom, eu vou ler outros trechos aqui, eu não vou comentar sobre as crônicas todas não, tá? Porque vocês acham facilmente essas crônicas aí pela internet. Vou tentar deixar o link das que eu estou mencionando, pelo menos essas, na descrição do vídeo. Depois vocês leem. E também o vídeo vai ficar enorme. Mais pra frente, ele diz assim: sem entender mais nada, perguntava de mim para mim: que espécie de prazer, que miserável volúpia, que satisfação demoníaca e suicida leva o brasileiro a cuspir na própria imagem, como um narciso às avessas. Por que, meu Deus? Por quê? Por que será? Fica aí a reflexão. Bom, vamos passar para outras crônicas. Eu não estou comentando os textos de acordo com a ordem em que eles aparecem aqui, tá? Eu comecei comentando sobre alguns lá do começo, depois eu já pulei para o meio, agora eu vou comentar sobre alguns do fim, depois vou voltar para o começo para traçar um raciocínio, assim como eu fiz no vídeo sobre Cassiano Ricardo Martins Sererê. Muito bem, e lá no final do livro nós temos 2 contos de um grande contista, romancista, cronista também brasileiro chamado Rubem Fonseca. Já fiz análise de um conto dele aqui, hein? Vou deixar o link aqui no card. E ele tem um texto que eu gosto muito, que está presente na antologia, chamado Feliz Ano Novo. Um livro que eu gosto muito, que está emprestado para você, hein, Herbert? E você não me devolveu ainda, já faz mais de ano. Bom, e esse texto se chama Abril, no Rio, em 1970. Nós temos um jogador amador de futebol que está indo nas peneiras, está jogando ali na várzea, na base. Ele quer ser profissional, mas está difícil a situação, porque ele não é muito bom. E aí ele começa a conversar com os jogadores melhores do que ele, e eles dão dicas para ele. Falam: ó, se você quer melhorar, nada de namorar. Se afasta de mulheres. Olha, não come besteira. Aliás, vou te dar uma dica. Sabe quando o jogador está bom mesmo? Olha pro cuspe dele. Quem conhece o Rubem Fonseca sabe que na literatura dele existem coisas cruas, nojentas, cruéis, feias. E aí o jogador fica analisando o cuspe dos outros. É um conto engraçado isso aqui. Ele fala: ó, se o jogador cuspir e sair fininho, é que ele está tinindo, está no auge. Aí o nosso protagonista vai, cospe, sai tudo espalhado. Bom, e aí ele vai para um jogo e ele ouviu dizer que tem um olheiro lá, um técnico importante que vai estar de olho. Ele quer brilhar nesse jogo. E aí tem um momento que ele conversa aqui. Deixa eu achar o trecho aqui. Ele está conversando com o técnico do time dele, antes de começar o jogo. Ele fala: seu Tião reuniu a gente para dizer como é que ele queria que o time jogasse. Perguntei: o Jair da Rosa Pinto, do Madureira, já chegou? Seu Tião respondeu: o Jajá da Barra Mansa? Não sei não vi? Olha, quando você for, o Thiago fica, o Gabiru vem buscar jogo, ajudar o meio campo. Outra coisa, cuidado com a ponta de lança deles, o tal de Jeová. Se for preciso, cacete nele. E aí em seguida ele fala: eles ganharam o cara ou coroa. Escolheram o campo. Pirulito deu a saída, atrasando para mim. Enfiei de curva pro Gabiru na ponta, mas a bola foi no pé do adversário. Corri para ver se recuperava a jogada. Enquanto eles triangulavam em cima de mim, eu pensava: porra, comecei enfeitando, agora eu tô igual bobo na roda. Nem sei o que eu tô fazendo. Bem, eu não vou comentar sobre como termina esse conto do Rubem Fonseca, mas quem conhece a literatura dele já sabe mais ou menos o que esperar. E é um conto muito bom, muito reflexivo, bem humorado, mas que também mostra as dificuldades da vida, das vidas, das pessoas que tentam ser jogadores de futebol. E esse que é um sonho quase que universal, principalmente nas crianças brasileiras. Acabo de lembrar aqui,
daquela música da minha banda preferida de rock nacional, Engenheiros do Havaí, que diz assim: é muito engraçado que todos tenham o mesmo sonho e que o sonho nunca vire realidade. Meus amigos, difícil. Bem, fica aí a indicação, Rubem Fonseca. Agora eu vou voltar lá para o meio do livro, para uma crônica que o Vinícius de Moraes escreveu para o Pelé, sobre o Pelé, em que eles dois foram para a França receber um prêmio, e aí ele comenta sobre o Pelé, esse que foi o maior jogador de todos os tempos, segundo muita gente. Bom, e aí ele diz assim: o Brasil que olha para o futuro sem medo, porque, apesar dos pesares, é bom de mulher, bom de música, bom de poesia, bom de pintura, bom de arquitetura e bom de bola. Então você tem esse otimismo que é mais ou menos da época que o Nelson Rodrigues, né? Com a seleção dessa, você podia esperar muita coisa boa mesmo. E aí mais pra frente ele diz assim: eu não sou gênio não, ele, o Vinícius de Moraes, porque os dois receberam um prêmio da França. Eu não sou gênio não, eu tenho que pensar um bocado para que a mão transmita direito o que a cabeça lucubrou. Meus gols são mais raros que os seus. Você é com justa razão chamado o rei. Quanto a mim, que rei sou eu? Bom, fica aqui a homenagem do Vinícius de Moraes ao Pelé. Mas, voltando aqui ao começo do vídeo, que eu mencionei que era um vídeo feito por conta da Copa e também por conta do Dia da Consciência Negra. Muita gente se questiona se o Pelé não poderia ter feito mais para tentar, não vou dizer levantar a moral, mas emancipar a figura do negro. Porque ele que teve tanto prestígio, tanta fama, todo mundo o via como um grande homem, e assim, o que é que ele fez pela figura dos negros? Além, é claro, de representá-los no futebol, ser um exemplo para tantos outros que aqui existem. E é claro que muita gente também pode se perguntar, mas o que as instituições, o que os jogadores, o que eles não fazem também para essa luta que deve ser diária contra o preconceito? Ficam aí alguns questionamentos. Bem, e aí falando na figura do negro, eu venho para o último escritor que eu quero mencionar aqui, que é o Lima Barreto. Lima Barreto já mencionei em alguns vídeos, mas não fiz nenhum sobre ele ainda. Ele que faz parte desse time de primeira, mas que não queria fazer parte. Não é que ele não queria fazer parte, é que ele odiava futebol. Ele é o único cara que discorda de todos esse otimismo, ufanismo, pátria. Ele era um iconoclasta. Falava mal da igreja, falava mal do futebol, do cinema, de outros esportes. Falava mal de escritores parnasianos, pré-modernistas, que na época não tinham esse nome, mas eram os contemporâneos dele. Falava mal de tudo e de todos. E aí, ele tem várias crônicas aqui, e assim, todas pessimistas quanto à visão do futebol. Vou ler alguns trechos aqui, vocês vão perceber. Então eu vou ler alguns trechos aqui de uma crônica do Lima Barreto, chamada Bendito Futebol, que na verdade é uma ironia. O que ele queria dizer era maldito futebol. Ele que odiava o esporte, e aqui ele vai criticá-lo com muita razão. Ele, Lima Barreto, que era um homem negro, que sofria preconceito, sempre sofreu, isso fora da área dos esportes que ele odiava, mas mesmo assim, quando ele via preconceito nessa área, ele fazia as suas críticas com muita razão. Então, ele está comentando a notícia aqui, que ele leu no jornal, e que ele ficou assim, indignado, que no ano de 1921, no Campeonato Sul-Americano, as pessoas importantes, os diretores, fizeram uma reunião secreta para decidir quais jogadores do Brasil seriam levados para jogar na Argentina. E aí ele comenta sobre esse caso. Primeiro que ele diz que o futebol, e o futebol está escrito em inglês, que na verdade no começo se chamava assim, mas depois nós diferenciamos o futebol, que seria o americano, do soccer, que seria esse futebol jogado com os pés. Ele vai dizer que o futebol é eminentemente um fator de dissensão. O que é dissensão? Você não sabe, mas o nosso ouvinte sabe. O que é dissensão? É disputa, briga, discussão. Então, para o Lima Barreto, futebol é fator de briga. E aí ele vai
discorrer sobre a notícia. O Sacro Colégio de Futebol reuniu-se em sessão secreta para decidir se podiam ser levados a Buenos Aires campeões que tivessem nas veias algum bocado de sangue negro, homens de cor, enfim. Então você vê que as pessoas mais importantes do futebol decidiam: a gente deve levar negros ou não para jogar fora? Por que não? Por que escondê-los? Meus amigos, Leão Barreto se questionava sobre isso. Mais à frente ele diz assim: a igreja fez ou faz, uma indagação semelhante que tinha o nome, se a minha ignorância não me trai, de processo de puritatis sanguinis. Seria mais ou menos a purificação do sangue em latim. Isso, porém, ela fazia para os candidatos a seu sacerdócio, coisa extraordinariamente diversa de um simples habilidoso que sabe, com maestria e brutalidade, servir-se dos pés, como normalmente os homens fazem com as mãos, para jogar bolas de cá para lá, da esquerda para diante, de trás para frente e vice-versa. O sacerdote é um intermediário entre Deus e os homens. Um futebolesco? O que é? Não sei. Primeiro que ele desmerece aqui os jogadores de futebol, né? O que é um jogador de futebol? Não sei. Para que serve? Não sei. Agora a igreja, ele critica também, né? Ele que era um iconoclasta. A igreja que não admitia homens negros no seu sacerdócio. Pergunte-se você mesmo: quantos padres negros você conheceu em vida? Estou falando de padres da Igreja Católica, não de pastores da Igreja Evangélica, que já é uma outra coisa, que já tenta ser mais popular e que em breve vai acabar sendo mais popular do que a Igreja Católica. Mas estou falando de padres. Quantos padres negros vocês conhecem? Quantos papas negros já existiram? Meus amigos. Bem, e aí mais pra frente ele continua tecendo suas críticas aqui. Ele vai dizer que foi conversado com o presidente da República, que não entende de nada. O Leão Barreto ele também era um crítico da República, tá? Criticava tudo. E aí mais pra frente ele vai dizer assim: foi sua resolução de que gente tão ordinária e comprometedora não devia figurar nas exportáveis turmas de jogadores. Lá fora, acrescentou o presidente. Acrescentou: não se precisava saber que tínhamos no Brasil semelhante esterco humano. Crítica pesadíssima do Lima Barreto, que isso aqui, gente, não é a opinião dele. Isso aqui é o que ele ouvia das pessoas. Ele também era negro, também estava nesse meio, só não era jogador. Tristíssimo isso. E aí, mais pra frente, na mesma crônica, o Lima Barreto vai dizer que essa escolha que fizeram de não levar homens negros para Buenos Aires para jogar lá na Argentina, na verdade é uma ofensa a uma fração muito importante, quase a metade da população do Brasil. Hoje em dia é mais da metade, né? Que deve naturalmente causar desgosto, mágoa e revolta. Mas o que há de fazer? O papel do futebol, repito, é causar dissensões no seio da vida nacional. É a sua alta função social. Então aqui você tem todo o desgosto, todo o pessimismo do Lima Barreto para com o esporte do futebol. Ele que via o preconceito cotidiano ser reproduzido nos campos, nos gramados, nas torcidas. Tristíssimo, meus amigos. E mais pra frente ele fala uma coisa assim, tenebrosa, radical. Ele diz que os maiores déspotas, os déspotas você sabe, né, são pessoas autoritárias. E os mais cruéis selvagens martirizam, torturam suas vítimas, mas as matam afinal. Matem logo os de cor e viva o futebol, que tem dado tantos homens eminentes ao Brasil. Viva! Tristíssimo isso, muito cruel também. É claro que o Leão Barreto está sendo irônico nessa passagem, mas ele está dizendo: se você não quer homem negro, exclui, deixa fora do futebol. Agora fica só se aproveitando aqui no Brasil. Lá fora não. Tem vergonha da gente? Para que serve então? Tem outra passagem aqui que ele fala sobre os impostos também. Interessante que receber os impostos de homens de cor, o governo recebe. Receber o dinheiro de pagantes para assistir futebol, pagantes negros, os diretores recebem. Então fica aqui a reflexão do Leão Barreto, grande nome da nossa literatura. E muito pesado esse final, né? E aí no final ainda tem um post-scriptum, o famoso PS, o que vem no final das cartas. Depois que você já terminou de falar tudo, vem um recadinho final que foi esquecido de dizer.
E ele diz: a nossa vingança é que os argentinos não distinguem em nós as cores. Todos nós, para eles, somos macaquitos. Então aqui você tem mais uma crítica agora aos argentinos que tem essa imagem de preconceituosos que hoje em dia já está bem diminuída, mas que vez ou outra ainda aparece. Mas na época era muito mais forte isso. Não apenas nos jogos de futebol, nos esportes, mas em outras áreas também. É uma tristeza, uma vergonha e que deve ser corrigida. Mas aqui o Leão Barreto fazendo aí o seu comentário sobre os nossos vizinhos, os nossos irmãos argentinos que infelizmente se veem diferentes de nós. E quando eu digo diferentes de nós, eu não quero dizer apenas dos brasileiros, porque tem um escritor, esqueci qual que ele diz que os argentinos, assim como os brasileiros, não se veem como latino-americanos. Eles se veem como filhos e netos de europeus. E aqui no Brasil é semelhante, né? América Latina, Argentina, Uruguai, Paraguai e o Brasil. O Brasil não. O Brasil é diferenciado. Então, dois países que têm ideias semelhantes, que deve ser corrigida também. Bom, uma outra crônica do Leão Barreto, chamada só O Futebol. Eu só vou ler a última linha, que ele diz assim: tudo tem um limite, e o futebol não goza do privilégio de coisa inteligente. Então aqui você tem a visão definitiva do Leão Barreto para com esse esporte. Ele que não queria estar nesse time. Esse time de primeira, que, como foi mencionado, como foi visto no vídeo, traz muitas nuances, muitas reflexões, muitas camadas da vida social. Reflexos de preconceitos, de pobreza, diferenças de classe, preconceitos de classe, de cor. Uma vergonha. Aqui o Leão Barreto comentou sobre os impostos, e a gente pega e olha para hoje em dia, para jogadores como o Neymar, por exemplo, que sonega imposto. O imposto, ele existe em todos os países, ele serve para alguma coisa. Ele volta para o governo, volta para o Estado, que vai ser investido, pelo menos era para ser na teoria, investido em áreas como educação, saúde, segurança. E aí você tem um camarada que ganha milhões e não quer pagar. Assim como o velho da van também ganha milhões e não quer pagar. Esse dinheiro era para ir para algum lugar. Aí depois falta verba para construir escola, para construir hospital, para reformar pistas, e não tem. Não existe reforma, não existe construção, reconstrução. Por quê? Porque tem algumas pessoas aí que vestem verde e amarelo, camisa da CBF, uma vergonha, em nome não, né? Dizem que lutam contra a corrupção, mas apoiando gente como o Neymar, que sonega imposto, que é corrupto, velho da van, que é corrupto. O atual ex-presidente, Bolsonaro, perdeu a eleição agora, que diz em entrevista: eu sonego tudo que for possível, e virou presidente. Uma vergonha. Todos eles cidadãos de bem. Meus amigos. Então, esse é futebol. Copa do Mundo está aí. Vesti aqui a minha camisa do Corinthians, esse time que quando eu era pequeno eu torcia. E hoje em dia eu não acompanho mais futebol, só a Copa do Mundo mesmo, tá? E quem me conhece sabe que na verdade eu não torço para o Brasil. Não torço contra também. Mas é que eu prefiro torcer para outras seleções que... eu vou explicar isso no próximo corte porque o espaço está acabando. É o seguinte, eu nasci em 1994. A primeira Copa do Mundo que eu acompanhei, de fato, foi a de 2002, que o Brasil foi pentacampeão. O único time, a única seleção a ser pentacampeão. Aliás, tem uma crônica aqui do Luiz Fernando Veríssimo, que ele diz que nós sentimos que ainda somos os melhores, mas já está na hora de provar, porque as outras seleções podem desconfiar que isso não é verdade. Meus amigos, tem gente se aproximando do penta também, hein? Cuidado não. Então, naquela época, eu, pequenininho, vendo aquele timaço jogar, torcia para o Brasil. Os dois últimos nomes que foram os melhores do mundo, jogadores brasileiros melhores do mundo, Ronaldinho Gaúcho e Kaká, estavam naquele time. E o Kaká era banco ainda. Então eu tinha orgulho de ver aquela seleção jogar. Uma seleção habilidosa, muitos jogadores bons ali. Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho, Kaká, Ronaldo Fenômeno, Rivaldo.
Roberto Carlos, uma porrada de gente. Em 2006 eu ainda torci para o Brasil. Em 2010 eu ainda torci para o Brasil porque tinha o meu último ídolo brasileiro lá, que era o Kaká, que estava mais ou menos ali no seu auge. Na verdade já não estava mais no auge não, mas ainda assim era um grande nome. Depois de 2010, e o Brasil, né, que perdeu 2006, perdeu 2010, depois que o Brasil perdia, eu torcia para a Argentina. Não porque eu tinha cabelo grande, me identificava com eles, mas porque eu via que o futebol deles não era habilidoso, mas era raçudo. Os jogadores jogavam com garra, com vontade de ganhar. Mesmo assim, perdiam, né? Perdeu todos esses anos aí. 2002, 2006, 2010, 14, 18, perdeu todos, mas sempre lutaram com muita vontade. Então eu, pessoalmente, gosto de ver gente se esforçando. E aí quando eu vejo uma seleção brasileira em que tem um camarada, o Neymar, que se joga a todo momento, se finge, depois pede desculpa na televisão, uma vergonha. Não torço para esse time. Prefiro torcer para outras seleções, entre elas, como já mencionei, a Argentina. Gosto também do Uruguai. O Uruguai é um outro time raçudo. Na verdade, as seleções latino-americanas são muito raçudas, enquanto as europeias são mais técnicas, mais habilidosas. E torço também pro Japão. O Japão que é só porque eu gosto de animes mesmo. Assistia quando era pequeno, Super Campeões, tinha lá a seleção do Brasil. Aliás, se você já viu o último episódio do Capitão Tsubasa, Super Campeões Road to 2002, né? O caminho para 2002. O último episódio é Japão contra Brasil. E aí quando vai começar o jogo, acaba o anime. A gente não sabe o resultado. Então, eu torço para o que me é agradável de assistir, de ver. Não vou torcer para o que me traz tristeza, desesperança. Uma pena isso. Até ia gravar aqui o vídeo com a camisa da Argentina, mas falei, não, em respeito ao Lima Barreto, que fez essa crítica pesadíssima, aqui não vou gravar com a camisa da Argentina não. Só aqui com a minha camisa do Coringão, aqui a minha camisa de quando eu era pequenininho, de 2009, foi a primeira camisa que eu ganhei do Corinthians, comprei lá em Aparecida do Norte, muitos anos isso, hein? 2009? 2009 não, 2003, estava na terceira série. Meus amigos, hoje em dia eu não acompanho mais, tá? Só vejo os melhores momentos, porque no Brasil virou jogo de bola e não futebol. Uma coisa muito feia de se ver, todo passe errado, uma coisa lamentável. Mas a Copa do Mundo está aí, fiz esse vídeo que nem sei se vai ao ar, nem sei se ficou bom. Indico só esse livro mesmo, tá? Um time de primeira, se você quiser conhecer sobre a visão dos jogadores, a visão dos escritores sobre futebol, ao longo dos anos, que aqui a gente tem desde o comecinho até os anos 50, 60, até mesmo os anos 2000 também. Recomendo bastante. Um time de primeira, vou deixar algumas crônicas mencionadas na descrição, se você quiser ler, conhecer. Esse foi o vídeo de hoje, muito obrigado pela atenção. Se você gostou do vídeo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, essas coisas todas que você está acostumado a fazer. Muito obrigado e até a próxima. 1 minuto antes do intervalo, eu dei outro cacete no Jeová. Ele se levantou, olhou para mim e disse: que há, meu chapa? Nós dois cuspimos ao mesmo tempo. Meu cuspe saiu fino, mas o dele, filha da puta, saiu ainda mais fino. Gravei esse vídeo aqui com a blusa do Corinthians, mas na verdade por baixo é da Argentina. Carlitos Tevez jogou muito no Corinthians. Não, mas e a torcida do Corinthians, Gaviões da Fiel, que expulsou aqueles baderneiros vagabundos caminhoneiros que estavam fechando as vias, rodovias e pistas porque não aceitaram os resultados da eleição? Estavam revoltadinhos. A torcida do Corinthians, Gavião da Fiel, e do Galo, Atlético Mineiro, Galocura, expulsou esses vagabundos. Trabalhar, vagabundo. Aqui, ó. Na verdade, muita gente me critica, né, por torcer pela Argentina, que eu tenho que ser patriota. E aí eu sempre pergunto, calma lá, em primeiro lugar, eu tenho duas concepções muito fortes comigo de patriota, de patriotismo. Reflexões, frases memoráveis de dois grandes escritores que eu gosto muito. Primeiro, Fernando Pessoa, que ele diz que a minha pátria é a língua portuguesa. Por quê? Aonde eu consigo me comunicar, eu me sinto pertencente a esse lugar. E a segunda é a que eu mais gosto, que é a do Albert Camus. Uma hora eu vou fazer vídeo sobre ele também, que ele fala que a minha pátria
é a humanidade. Eu não tenho que querer o bem só de uma nação, de um povo. Eu quero de todo mundo. Sou humanista. Então, em primeiro lugar, é isso. Em segundo lugar, muita gente fala em patriota e existe o patriota do Paraguai, né? Ah, eu sou patriota, eu gosto muito dos jogadores brasileiros que jogam todos na Europa, que ganham em euro, em dólar, em outras moedas que eu nem sei o nome, e gastam lá, e geram lucro para lá, e esquecem das suas origens do Brasil, tem vergonha daqui. Então, que patriotismo é esse? Sem contar esses patriotas mais fakes ainda, né, que querem vender tudo, privatizar, vender para fora. Para que isso, meus amigos? Então, esse é o segundo elemento. O terceiro é que eu torcendo para a Argentina, ela ganhando ou perdendo, o mundo não ganha ou perde nada com isso. Você torcendo para o Brasil e eu para a Argentina, o que der no resultado não tem nada a ver com a nossa realidade. Você pode torcer se o Brasil ganhar, perder, você não ganha nada com isso, a não ser uma alegria momentânea, que é a mesma coisa no meu caso. Então, acho assim, cada um na sua. Como eu disse, eu não torço contra, só que eu tenho os meus preferidos. E é isso.